Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Por enquanto vamos ficar com um só versículo, o versículo 11. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde no versículo 11 diz assim a palavra do Senhor: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Vamos ler de novo, eu falo e os irmãos repetem, porque nós precisamos guardar bem estas palavras. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Será que tem alguém aqui nessa noite que precisa, que deseja uma maravilha extraordinária de Deus? Tem alguém aí? Levante sua mão. E se você crê que Ele pode te dar isso nessa noite, pode aplaudir esta palavra, glorifique ao Senhor. Ele, só Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Meus amados, neste mundo em que vivemos, marcado por tantas incertezas, por tantos desafios, quantas vezes nós sentimos que necessitamos de algo mais? Sabe, é quando tudo que você tem e tudo que você faz não são suficientes para você sentir que está tudo bem contigo, de fato. Precisamos de algo mais. Nós precisamos, na verdade, de uma maravilha extraordinária do Senhor, do tipo uma esperança, do tipo uma força, do tipo uma direção. Amém, queridos? Tem uma notícia boa para você, que a palavra do Senhor desta noite, ela vem para nos dizer que este algo mais existe e você pode obter. E o Senhor vem para dizer que muitos têm buscado esse algo mais nos lugares errados e não têm encontrado, porque estas maravilhas extraordinárias, este algo que vai além do normal, isto que você pode chamar de excepcional, só pode ser encontrado num lugar de fé. Amém, meus amados? É o que nós temos da palavra do Senhor nessa noite. Ela tem um contexto aqui que fala de quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, uma cidade muito importante, também uma cidade muito famosa, porque lá foi construído um templo monumental para uma deusa, entre aspas, porque eles acreditavam que era uma deusa por nome de Ártemis em grego, e Diana em latim, qualquer coisa assim, né? E esta era uma cidade que não conhecia Jesus, que não sabia nada do Evangelho, até que Paulo chega ali. E então começa a ser construído esse lugar de fé. E eu quero que vocês vejam isso pela palavra. Para isso nós precisamos permanecer em Atos 19, mas voltar um pouquinho. Vamos voltar para o versículo 8 e entender um pouco melhor o que aconteceu lá. Como já disse, Paulo havia chegado naquela cidade, e o versículo 8 diz assim que, entrando na sinagoga, falou ousadamente
por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. A sinagoga era um local judaico, e por ser público, o apóstolo Paulo começou a fazer uso do espaço para ensinar a palavra de Deus. O versículo 9 diz que olha só, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Vou explicar para vocês isso. Em todo lugar em que o evangelho começa a ser pregado, não demora muito e aparecem as adversidades. Não foi diferente naquela ocasião, em que alguns se levantaram, não queriam saber daquilo de forma alguma, começaram a expulsar, a bagunçar, falar mal do caminho que Paulo estava pregando. E então, tudo bem, Paulo não desistiu, ele encontra um novo lugar, ele vai para um local onde o proprietário se chamava Tirano. Tirano era o nome dele, nome feio, né? Mas era o nome do homem, ele era dono daquela escola e cedeu o espaço para que o apóstolo Paulo continuasse a ensinar a respeito do reino de Deus. Amém? Vamos ao versículo 10, aliás, que diz assim: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Que maravilha! Por 2 anos, o que aconteceu lá? Aconteceu que ouviam a palavra do Senhor. É o início de tudo, até que a gente vai para o versículo que já foi lido, o 11, e então a gente observa as maravilhas extraordinárias. E eu quero chamar a atenção de todos aqui para um detalhe que pode passar desapercebido por tanta gente nesse versículo. Vou ler de novo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia. Então, quem é que fazia? Responde para mim. Quem é que fazia? Pelas mãos de? Quem é que fazia? Pelas mãos de? As maravilhas eram feitas por Deus. Então é Deus quem faz. Não somos nós que fazemos pelas mãos de Deus. Agora veja no versículo 12 o que acontecia lá. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Comece a observar aí atos de fé que aquele povo começou a realizar. Atos de fé. Eles então tinham lá uma inspiração, pegavam um lenço do apóstolo Paulo, levava para casa, colocava esse lenço sobre um enfermo, o enfermo era curado. Outra hora, aventais do apóstolo, eles simplesmente tomavam e levavam para casa. E a palavra diz que espíritos malignos saíam das pessoas através desse ato. O que é importante a gente entender disto? Que Paulo não ensinou nada disso. Paulo não deu a dica. Não foi ele quem disse: olha, começa a roubar minhas coisas aqui, passa a mão nas coisas que eu tenho e começa a levar para a tua casa, porque vai acontecer milagres lá. Notem que isso que acontecia eram inspirações, eram atos de fé. O que eles faziam então? Faziam algo pela fé. Começa a perceber, irmão, que num lugar onde maravilhas vão acontecer, é fundamental que exista fé. Amém? Fé. Observe, Paulo não ia junto com eles para as casas.
não era através de uma oração do apóstolo Paulo. Eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo pregou a palavra por 2 anos, e por 2 anos as pessoas ouviam a palavra, e começou a gerar fé, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, e eles ouviam a palavra, e começaram a ter esta fé, fé que começou a transformar a vida das pessoas daquela cidade. Creio, meus amados, creio até porque já ouvi tantos testemunhos nessa noite, já ouvi tantos testemunhos ao longo desse ano e tantos outros, e creio, meus amados, porque a palavra do Senhor me ensina assim, que vidas já foram, estão sendo e serão transformadas pelo poder de Deus, e você pode receber isso, e você pode crer nisso, amém? Olha só, irmãos, enfermidades é algo assim que a gente tem por mais comum, mas eu não sei quantos aqui podem crer na existência de espíritos malignos. O que seria isso? Nós vamos ver com detalhes nos próximos versículos. Mas se alguém aqui tem noção, se alguém aqui já viu um espírito maligno se manifestando numa pessoa, se você por acaso já se deparou com situações em tua própria vida, onde no relacionamento com alguém, você nota que há uma dificuldade muito grande de você entender as ações daquela pessoa. Quando você diz assim, não é possível que seja ela, não é possível que isto esteja saindo do coração dela mesma. Olha, se você não sabe, a Bíblia Sagrada ensina não só no versículo que você está lendo na tela, mas em tantos outros. Esta é uma questão de fé não só por parte de cristãos, sejam evangélicos, como a gente costuma chamar, sejam católicos. Esta também é uma questão de fé de espíritas, de tantas outras religiões. A existência de um espírito maligno que pode, de repente, possuir uma pessoa e fazer com que esta pessoa reaja, faça coisas terríveis. Acho que você já pode me entender. Posso citar aquela mãe que também desesperadamente procurou pelo Senhor Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquele pai que buscou pelo Senhor Jesus, dizendo: meu filho está possuído de um espírito maligno, e ele toda hora tenta se suicidar, uma hora se jogando no fogo, uma hora se jogando na água. Então, acontecia demais na cidade de Éfeso. Quanta gente sofria por causa disso, tanto os possuídos, quanto aqueles que tinham que lidar, que conviver com eles. E sem dúvida, meus amados irmãos, isso não aconteceu só naquele tempo. E nós podemos hoje estar vivendo muito próximo disso. Nós podemos estar sentindo em nossas vidas os efeitos desse negócio, desse processo. Então nós vamos para o versículo 13. Olha o que diz: que alguns dos exorcistas judeus. Então agora, a palavra do Senhor, ela vem falar que naquele tempo, naquele lugar, alguns homens judeus eram conhecidos como exorcistas. Em outras palavras, eles eram, entre aspas, especialistas em libertar pessoas
que manifestavam alguma reação maligna e que eles detectavam que, olha, é demônio. O que eles faziam? Chamavam esses exorcistas. Certamente que eles já trabalhavam lá naquela cidade antes do apóstolo Paulo chegar. Certamente eles já tinham prestado, eu vou chamar de serviço, né? Prestado esse serviço em muitas casas. E eles eram ali, como diz a palavra, ambulantes. Então, Roberto, ele ia nas casas onde acontecia alguma coisa, alguém chamava, precisamos chamar um exorcista. Pois bem, iam eles lá. E a palavra aqui está dizendo que eles então tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Então, observem, irmãos, eles não conheciam Jesus. Eles viam Paulo, viam o que estava acontecendo através do trabalho do apóstolo Paulo. Ele que pregava, os milagres aconteciam, as pessoas ganhavam fé, levavam pedaços de tecido para casa, né? E aí eles vendo tudo isso, começaram a pensar, uau, esse é o negócio, esta é a fórmula, nós vamos ter que fazer isso também. Muito provavelmente o que eles faziam não davam certo, não davam resultado, né? Não resultados verdadeiros, mas quando viam Paulo fazendo isso e usando o nome de Jesus, eles começaram também a tentar invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. E aí eles diziam coisas assim, esconjuro-vos, isso era coisa deles, né? Esconjuro quer dizer expulso, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Entenderam como que eles faziam? Já que esse nome era poderoso, o que eles pensaram? Vamos usar esse nome. Sabe, a palavra não diz em momento nenhum que eles eram charlatões, mercadores da fé, coisa que infelizmente nós vemos muito nos nossos dias. Estes, a palavra não diz que eles eram assim, mas diz algo sobre eles que é bem interessante, nós vamos ver nos próximos versículos. Olha o 14. Os que faziam isto, ou seja, os exorcistas judeus que faziam isso, eles eram 7 filhos de um homem chamado Seva. Esse era o nome dele, o Seva. Esse Seva, ele era judeu também, e ele era o principal dos sacerdotes. Então, os 7 filhos deste homem, que era um homem religioso, sim ou não? Ele era religioso. Eu não acredito que ele fosse mal intencionado. Eu acredito que ele é muito parecido com tanta gente dos nossos dias. Gente que quer uma conexão com Deus. Gente que quer ser usado por Deus também. Gente que quer fazer o bem para outras pessoas também. Eu vejo o Seva assim. Notem que até agora, irmãos, não apareceu esse papo de vender lencinho. Não apareceu esse papo de levar frasquinho com óleo ungido para casa para resolver problemas de espírito maligno. Não tem nada disso aí, nem por parte de Paulo e nem por parte do Seva, que tinha 7 filhos, criou esses 7 filhos no modelo dele, religiosos também, e esses filhos dele iam pelas casas para expulsar demônios. Mas veja o que aconteceu no versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno. Então veja que coisa, pensa, Jordana, vai os 7 filhos do Seva e entra numa casa onde uma pessoa lá estava possuída de espíritos malignos e fazendo coisas horríveis que eu não vou nem me pôr a imitar aqui, até porque não sei, mas eles chegaram e entraram nessa casa. Foram chamados por alguém, e o que se esperava deles?
é que resolvessem o problema daquela pessoa. Tinha ali alguém que, como nos nossos dias, busca, de muitas formas, resolver esses problemas também. E entram os 7 ali. E começam a fazer do modo como a gente já leu. Olha, eu esconjuro-vos em nome do Jesus que o Paulo prega. E sabe o que aconteceu? É no 15 mesmo. Respondendo, porém, o espírito maligno, ou seja, agora esse espírito vai falar com os 7 filhos do Seva. E diz assim: eu conheço a Jesus, e eu bem sei quem é o Paulo, mas vocês, quem são vocês? Já pensou, irmãos, uma coisa dessa? Que bananosa, hã? Agora, prestem atenção, ele não disse, eu sei o que Jesus faz, eu sei quem o Paulo faz. Ele disse, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é o Paulo, mas vocês, sabe, irmãos, aquele não conhecia aquela expressão popular que diz, né, quem é você na fila do pão, né? Quem conhece isso? Pergunta para o irmão aí, quem é você na fila do pão? É, na fila do pão. Essa expressão, né, ela quer dizer o seguinte, viu? Aqui na fila do pão, filho, você não é nada, você é igual a todo mundo. Você não tem nada de especial, né? Mas aí, esse espírito maligno faz essa pergunta para eles. Olha que interessante, queridos. Quando a gente fala a respeito de coisas que a gente faz, a gente está se referindo às nossas habilidades, às nossas qualificações. Mas quando se diz quem a gente é, isso está falando de identidade. Jesus era o Filho de Deus. E Paulo, pela fé, também recebeu o poder de ser feito Filho de Deus. Quem conhece aquele versículo logo no primeiro capítulo de João, que diz assim, agora não lembro qual versículo, deve ser lá para o 9, para o 10, por ali. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus. Então, eu não sei o que eles responderam, mas eu sei o que você poderia responder numa situação como essa. O quê? Eu sou filho de Deus. Irmãos, esse negócio de dizer eu sou evangélico, sou crente. Olha, veja bem, eu sou crente. Mas crente é quem crê. Todo mundo que crê em alguma coisa é um crente. A Bíblia não chama a gente de crente, né? Embora não veja problema nenhum em ser chamado de crente. Por ser um crente, eu sou filho de Deus. Amém? E você também, por crer, você é um filho de Deus. Mas aqueles 7 não eram filhos de Deus, porque eles queriam usar o nome de Jesus, mas não queriam conhecer Jesus. Eles queriam ter o poder de Jesus, mas não queriam ter uma comunhão com Jesus. E esse é um problema que muitos estão vivendo nos nossos dias. Querem ser curados, querem ser libertos, querem destrancar a vida, querem evoluir profissionalmente, socialmente, em qualquer área, na família, quer deixar de ter problemas, buscam o poder desse nome, entendem que esse nome tem poder, mas não recebem Jesus em suas vidas, não creem verdadeiramente nele, não creem, e por causa disso, irmãos, não tem jeito de ser filhos de Deus. Agora então, olha o que acontece. Fez a pergunta, eles não souberam quem eram, a identidade deles não estava definida, e então vai para o versículo 16, que diz assim, saltando neles, né, ou seja, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, aí irmão, fico pensando, né,
Que zebra para aqueles 2. Não, eles estavam em 7. 5 conseguiu fugir e 2 foi apanhado pelo homem que tinha o espírito maligno. Não é isso que está na palavra? Assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles 2, de maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Sinceramente, irmãos, eu continuo pensando que eles queriam fazer o bem, mas fazer o bem usando o nome de Jesus não é para qualquer um. Você tem o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Você sabe que é através da fé que você se torna um filho de Deus. Eu vou pedir para a Raíza colocar João capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos rapidamente, para você entender que quem pode definir uma identidade para você é o próprio Deus. Só Ele, irmãos. Você está enfrentando o dia a dia, as situações da vida, com alguém que pode a qualquer momento ser usado. Te perguntar a mesma coisa: quem é você? E a resposta óbvia ali é que no mundo espiritual eles não eram nada. E o Senhor não nos chamou para ser um nada no mundo espiritual. O apóstolo Paulo diz que não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. Se você tem um chefe chato, que te atormenta, toda hora está te falando coisa que você não quer ouvir, não pense que a tua luta é contra ele. Se você tem problema com a tua esposa, ou problema com o marido, né? E ali está sempre um problema, sempre um enrosco, nunca se acerta, não pense que a tua luta é contra ele, é contra ela, é contra filhos, é contra pais, é contra irmãos da igreja, ou contra amigos. Você pode ter certeza que pela palavra do Senhor, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais do maligno nos lugares celestiais, diz a palavra do Senhor, Efésios 6. Agora, se você quer uma identidade espiritual, se você quer de fato ser conhecido no mundo espiritual, não é sempre que há uma manifestação. Sim, às vezes você nota claramente, isso aqui é Satanás quem está fazendo. Agora, você não pode ficar tomando surra de Satanás, porque ele quer mexer na tua identidade. Ele quer sim transformar a tua história, mas para que você seja envergonhado para sempre. Olha o que ele fez com esses 7, mas principalmente com 2. Como vocês acham que eles ficaram conhecidos naquele lugar? E olha que a palavra, a gente pode até voltar lá depois, diz que toda a Ásia ficou sabendo disso. Mas eu quero te levar aí, para João capítulo 1, versículo 1. Vamos ler alguns versículos. Aí fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quem será este verbo? Ele estava no princípio com Deus. Quem será esse verbo? Pode ir no 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem será este? Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em quem estava a vida? Vamos no versículo 5. E a luz resplandece das trevas, e as trevas não a compreenderam. Quem será que não foi compreendido? Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, é o João Batista. Versículo 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem através dele. Mas não era ele o criador de todas as coisas, o João, né?
Não era ele a luz, está afirmando aí, mas ele veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Quem é a luz, irmãos? Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem já está sabendo quem que é este? Faz um sinal. Fala para mim, quem é este? Vamos no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, então todos que receberam quem? Todos que receberam? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu... Tem quem crê no nome do Senhor Jesus aqui? Então vamos ficar de pé? Vamos? Meus amados, as vidas naquele lugar foram transformadas. Quem tem uma fé viva naquele que criou todas as coisas, o próprio Filho de Deus, que através da fé é permitido a cada um de nós que também sejamos filhos de Deus. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de Marcos que estes sinais seguirão os que creem. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, o quê? Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se for enganado e derem veneno, não vai morrer por causa desse veneno. São poderes, é uma lista de poderes. Todo aquele que crê tem poder. Então, quando nós nos ajuntamos, quando nós vemos o que está acontecendo nas casas e ouvimos os testemunhos como estes, entre tantos que poderíamos ouvir nessa noite, sobre o que Deus tem feito na vida de cada um, nós precisamos entender que estamos criando em cada lugar desse, como está sendo criado aqui nesta noite, um ambiente de fé, um lugar de fé. E é só num lugar como este que as maravilhas extraordinárias podem acontecer. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum mais. Tudo é através do nome do Senhor Jesus. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu só quero agradecer pela palavra que veio ao nosso coração. Só põe a mão no teu coração agora, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós entendemos pela tua palavra que tantas maravilhas podem ser realizadas nas nossas vidas. Entendemos que em nosso meio, quem sabe, ou tão perto de nós, existem muitas pessoas que estão sofrendo, porque os espíritos malignos encontraram lugar nestas vidas, e agem de forma tantas vezes agressiva, mas o resultado é sempre maligno, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Deus querido, que através do teu nome, que não queremos usar sem te conhecer, que através do teu nome, que nós queremos sim usar, porque o Senhor nos autorizou, mas queremos também ter uma comunhão contigo, ter intimidade contigo, te conhecer, viver contigo, assumir este relacionamento publicamente, Senhor, e que assim possamos não somente ser um espectador, para que assim nós nos livremos, Deus querido, de sermos envergonhados. Pai, eu peço por cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, que Satanás não tenha poder de trocar as suas identidades.
que é exemplo do que aconteceu com aqueles filhos de Seva. Senhor, ninguém daqui possa viver uma situação assim, porque o Senhor derramou poder sobre nós para sermos vitoriosos e não envergonhados e derrotados por Satanás. Eu clamo ao Senhor nesta hora, para que o Senhor venha agir no coração de cada um que aqui está, e que pelo poder da Tua palavra, Senhor, que está sendo pregada aqui, que está sendo pregada nas casas, sim, é a Tua palavra sendo pregada e gerando fé, para que os meus irmãos, especialmente aqueles que levantaram as suas mãos no início desta mensagem e declararam aqui estarem precisando, desejando uma maravilha extraordinária. Esse é o meu pedido ao Senhor nessa noite. Conceda esse milagre, conceda essa libertação. Vai com o Teu agir poderoso, Deus querido, e que estando aqui seja como um ato de fé, onde cada um, Senhor, vai levar um pedaço desse Teu poder, suficiente para transformar estas vidas, estas famílias, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos em... Amém. Quem creu, recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluias, glórias a Deus.